Olá, pessoal. Boa noite a todos, tudo bem? Mais uma vez o nosso podcast 5.0, Gestão 5.0. E hoje estamos aqui num dia especial com a minha amiga Eleiciânia. Estamos aqui mais uma vez juntos. Prazer enorme, ver, mais minha amiga. um dia, E mais como é um que foi podcast. a semana? Foi tudo bem? Abençoada. Que maravilha. Graças a Deus. Gente, é tão bom quando chega esse período, esse dia, de poder reunir mais uma vez aqui com nossos amigos. Hoje estamos sentindo falta do nosso amigo Ricardo. Ricardo, né? Ricardo é o cara. Ricardo, olha só a responsabilidade que caiu para mim, hein? Foi. O interlocutor sempre é ele, é o nosso parceiro. Meu amigo, forte abraço para você. Tenho certeza que teve um motivo maior para eu não ter participado desse podcast. Mas estamos aqui juntos, viu? Hoje nós temos um convidado no nosso podcast, um parceiro, um amigo, Marcos Vinícius, empresário. Meu amigo, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e que faça a sua apresentação para nós. Seja bem-vindo. Obrigado. Não, eu estou muito feliz, até porque participar de programas, de podcasts assim, eu já participei de alguns. Eu fico extremamente honrado pelo convite e a maior intenção é poder contribuir, né, com conhecimento, contribuir com informação. Aquilo que a gente conseguiu aprender ao longo de alguns anos, a gente conseguir exteriorizar isso, transbordar esse conhecimento, porque quanto mais a gente transborda, mais a gente aprende, não é verdade? Então, assim, meu nome é Marcos Vinícius, né, Alves, eu sou empresário do segmento calçadista, fabricante de componentes da área de calçados. Já estou no segmento de fabricação de componentes há 10 anos e no segmento geral do calçado já há 28 anos. É uma área que eu comecei com os meus 14 anos de idade. Comecei de uma forma até inusitada, até comecei a adiantar o assunto com vocês, né? Uhum. Sobre como que eu iniciei nesse segmento. Foi uma forma meio que... Eu caí meio que de paraquedas, sem entender do real propósito que aquilo ia ter na minha vida. E no primeiro dia que eu tive contato com aquela profissão, eu já consegui ter uma afinidade, aquilo já conseguiu ganhar muito assim o meu engajamento mesmo. Eu me apaixonei pela profissão. Nós somos colegas de profissão, eu e o Anderson. Eu sou administrador de empresas por formação. E as minhas especializações todas foram em áreas específicas, estratégicas para empreender. Ou seja, áreas onde eu foquei a controladoria e finanças, foquei finanças corporativas, foquei gestão industrial e gestão de negócios. E agora estamos caminhando para mais uma quinta especialização. Então, assim, quando o Anderson me convidou e ele sugeriu que eu pudesse sugerir um tema, eu peguei bem essa área porque eu vivenciei, e acho que todo empresário brasileiro vivenciou isso, né? Ali no meados de março de 2020, né? Fevereiro para março de 2020. Foi uma disrupção tão grande no mercado e aí foi algo que, na realidade, impactou o mundo, né? Não impactou somente nós aqui, regional, uma estrutura regional. Sim. Impactou o mundo inteiro. E naquele momento, dadas as metodologias que a gente conseguiu aprender ao longo do tempo, a gente conseguiu ter condições de passar por esse momento de uma forma um pouco mais confortável. Mas, ao mesmo tempo, foi muito triste ver clientes, ver parceiros simplesmente assim, virarem pó por conta... Hoje, nesse mundo da gestão, a gente sabe que pouquíssimas empresas têm capital de giro para suportar mais do que 2, 3 meses. É verdade. Isso é verdade. E, naquele período, o que nós vimos assim, dia após dia, cada vez mais empresas fechando as suas portas porque o capital de giro já tinha se esvaído, já tinha ido todo embora. Então, naquele período, Anderson, como todos, né, nós também vivenciamos aquela tensão, aquele medo, aquela dificuldade de entender como seriam os dias seguintes, como é que seria a economia, como que seria a saúde das pessoas próximas, a nossa própria saúde, porque era algo que praticamente ninguém conhecia, né? Aquilo estava vindo de uma forma avassaladora e ninguém estava preparado para aquilo. Só que ao longo do tempo, eu tenho 42 anos e
Muito jovem. A formação, muito jovem, a formação superior, ela entrou na minha vida de forma tardia. Porque eu, quando ali adolescente, que eu fiz meu curso profissionalizante, fui para o Rio Grande do Sul, fazer minha formação profissional, técnica na época, que eu retornei para Goiânia, isso em 1996, eu fui para lá e depois retornei ali no finalzinho dos anos 2000, eu voltei para a cidade de Goiânia com um conhecimento técnico muito, muito bom comparado com o que se tinha em Goiânia. Então, o que aquilo faz na cabeça de um jovem de 18, 19 anos que chegou na cidade, fui fazer trabalhos específicos de extraquadro no próprio Senai, onde a gente prestava consultorias técnicas para indústrias. E naquela época eu tinha um valor, um ganho de salário desproporcional com a realidade atual do mercado. Então eu ganhava muito bem. Aquilo para um jovem de 19 anos, 18, 19 anos, corrompe a cabeça. O que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Poxa, eu vou estudar para quê? Se eu estou conseguindo ter um ganho salarial superior aos meus irmãos que fizeram faculdade de farmácia na UFG, estão aí sofrendo, trabalhando nessas drogarias, não recebendo. Sim. E então, o que aconteceu? Aquela falsa sensação de empoderamento, de achar que estava muito bem, dominou a minha cabeça. Eu achava que... Você fala naquele momento que você... Foi quando você eu veio para cá. Eu retornei para Goiânia. Você chegou aqui com uma experiência... Um conhecimento técnico legal. E achou que isso era suficiente para aquele momento. Era suficiente, que eu não iria mais precisar... Eu não iria precisar de uma formação superior. Eu não iria precisar de um conhecimento mais aprofundado, de um conhecimento acadêmico. Técnico, né? Perfeito, E a vida sempre prepara a melhor ocasião para nos ensinar. Isso é verdade. E ao longo do tempo, o excesso de confiança, eu fui trabalhar numa instituição logo após o Senai, chamada CEPROS, Centro de Estudos e Promoção Social. Era uma entidade, uma ONG, que formava adolescentes em cursos profissionalizantes do meu segmento calçadista. Então a gente formava adolescentes para o mercado, para ser um profissional da área do calçado, da fabricação da área do calçado para o mercado. E nisso eu fiquei por 7, 8 anos. Aí aquela velha história, aquele excesso de confiança, né? Poxa, esse queijo nunca vai acabar. Então tá muito bom. Um cara ali 20 anos, 22 anos, tinha um salário muito bom para aquela realidade. Conseguia fazer tudo que eu queria, né? Adquirir as coisas que eu queria. Então, estudar para quê? Tava confortável, né? Tava confortável, Anderson. Estudar para quê? Esse aqui é o mal de quando... Eu vejo, é uma visão que eu tenho hoje de quando o adolescente, ou a saída da infância para a adolescência, quando esse adolescente começa a ter contato com dinheiro. Porque o dinheiro, infelizmente, desvirtua a cabeça para o estudo do adolescente. Principalmente com dinheiro rápido, que vem muito rápido. Poxa, eu vou estudar para quê, pai? Porque eu tô ganhando uma grana legal, eu tô ganhando mais do que um cara que faz uma faculdade de 4 anos... E nós vivíamos falando agora, né? O jovem hoje que é um pouco proativo, é um pouco dinâmico, ele consegue ter uma renda legal do celular. Usando um aparelho de celular. Ele consegue muito bem ter condições de gerar uma renda. Exatamente. Para que ele vai estudar? Para que o estudo... Em que momento ele vai sentir falta do estudo? A hora que a vida mostra para ele as mudanças, a mutação do mercado normal exige conhecimento. E Marcos, essas mudanças elas acontecem o tempo inteiro, né? Com certeza. Então a gente vai ter, nesse momento, por exemplo, que a gente está, é algo que você está se preparando para algo novo também, né? Claro. Um novo projeto para a gente se adaptar à necessidade de mercado. Claro, com certeza. Que você estava contando, e eu acho que daqui a pouco você vai falar melhor sobre isso. E eu gostei de usar o exemplo, porque foi o exemplo que me desviou um pouco do caminho. De ter tido contato com dinheiro muito jovem, com dinheiro desproporcional com a realidade do país, assim. E aquilo me desviou dos estudos. Mas quando eu percebi que eu precisava estudar, que eu precisava buscar conhecimento, foi quando eu comecei a montar negócios próprios, empreender. E eu comecei a ter dificuldade para gerir esses negócios, ou até fechar negócios por falta de conhecimento. Falta de conhecimento básico, do beabá de uma pequena empresa. Então isso me fez buscar
o estudo, buscar o conhecimento de forma tardia. Mas antes tarde do que nunca, não é verdade? Claro, claro. Eu, na minha turma, a minha primeira graduação foi na Unialfa, eu era o aluno mais velho da sala. Porque a média de idade de uma turma de quase 70 alunos era entre 17 e 22 anos. Uhum. Então eu já comecei com 34. 34. Então eu tava bem tiozão para a realidade ali da minha sala. Mas assim, só te cortando um pouco, Marcos, o que você acha que, dentro dessa experiência que você viveu, independente de você ter esse conhecimento técnico, que competência você tem que ter ou teve de ter para poder conseguir lá na frente? Porque você foi. Então, se você estava à frente do seu tempo, vamos assim dizer, o que te levou? Que comportamentos? Qual foi a sua mentalidade para chegar nesse lugar? Eu sempre tive isso, mesmo sem o estudo. Eu sempre tive um conceito assim, que eu aprendi ao longo do tempo, de que eu preciso estar preparado para aprender, desaprender e aprender de novo o tempo inteiro. Então, aquilo que você tem como premissa hoje, que é o certo, daqui 6 meses pode não ser mais. Uhum. O mercado pode te exigir uma postura diferente, uma metodologia de trabalho diferente. Você precisa desaprender e aprender novamente. Uhum. Eu sinto muita dificuldade em alguns clientes, em alguns mentorados, que mais para frente eu vou falar sobre isso, das pessoas que estão engessadas num conhecimento muito arcaico, ou seja, um contato com uma realidade de mercado de 25 anos, 20 anos atrás, que do advento da tecnologia, ao longo desse período, a transformação foi assim, ó, imensurável. Justamente. Exatamente. E a pessoa não evoluiu na mesma proporção Não do que o mercado. acompanhou essas mudanças, né? Esse crescimento exponencial da informação, do conhecimento, da tecnologia, isso avançou tão rápido que boa parte desses empreendedores, desses empresários lá atrás, tiveram extremamente dificuldade para se adaptar, porque não queriam desaprender para aprender de novo. E você acha que foi fundamental para você, no caso, essa capacidade de lidar com a mudança? Com a mudança. Que é lidar com a crise. Claro. Com certeza. Claro. Lidar com a mudança é isso, né? Com certeza. Às vezes, Marcos, a gente muda nos momentos de mais difíceis da nossa vida. É a hora que falta o dinheiro. Exato. É a hora que a sua empresa não tem mais crédito. Isso. E aí você pensa, poxa, o que eu fiz? O que aconteceu? Por que eu parei no tempo e meu negócio declinou? Isso. Tem tudo a ver com o nosso podcast. Sim. Por quê? Gestão 5.0. Sim. Quando nós falamos de gestão 5.0, nós estamos falando de dias atuais, tecnologia inserida nas empresas. Você tem indicadores que medem o seu negócio. Tem empresário que é o seguinte, na minha conta está entrando dinheiro, ok, mas será que o fluxo de caixa, será que o caixa está sendo positivo ou não? Será que está fazendo sentido mesmo a minha precificação, estou ganhando dinheiro ou não? Porque uma coisa é a contabilidade, a outra coisa é o fluxo de caixa. Exato. Né? Exato. Então, a gente não podemos realmente parar, esperar que essas coisas aconteçam. Em momentos de dificuldades, Marcos, você falou que você teve um momento muito bom e nesse período você teve aí as suas variações e hoje, você como empresário né, na sua área hoje, qual aquela experiência lá atrás, quanto foi fundamental para a sua empresa e para o seu atual momento hoje? Eu acho que foi determinante em vários pontos. O principal deles foi a reafirmação da minha posição de mercado. Ou seja, entender que eu tinha capacidade suficiente, tanto de network, quanto de conhecimento técnico, quanto de uma certa facilidade técnica para lidar com P&D, com o desenvolvimento de novos produtos. Legal. Isso com certeza colaborou muito para que esse reaprendizado fosse mais rápido. Então, quando eu senti a necessidade de estudar, eu tive muito mais facilidade de absorver esse conhecimento. Porque eu já estava preparado de acordo com as dificuldades do mercado, com as crises que eu vivenciei, com as dificuldades de gestão que eu não tinha naquela época, e que eu precisei aprender pela dor. Ou seja, eu precisei sentir uma dor muito grande, de errar, de não ter ninguém ali para falar, olha, não vai nesse caminho não, que esse caminho não é legal. Eu precisei tomar tapa na cara. Você acha que não tinha ninguém ou naquela... Você usou uma palavra que eu considero muito importante, que é muito que traz o empresário para o lugar onde ele está,
Que é essa questão que você falou, eu me achava autossuficiente, não foi essa palavra que você usou, mas eu entendi mais ou menos nesse sentido. Sim. Que eu domino o negócio e eu não quero opinião, vamos assim dizer. Uhum. E aí você chegou nesse lugar que você tá também a partir desta competência, porque é contraditório. E ao mesmo tempo que isso te atrapalhou em algum sentido, mas foi isso também que te trouxe para esse lugar. O arrojar, né? Com certeza. Porque é arrojado, pensa. Ele começou com 14 anos, ele tava falando pra nós ali fora. Isso. 14 anos, gente, pra mim, 14 anos é uma criança. 14 anos, a gente pensa em brincar ainda, né? Não, então, imagina só, o quão arrojado e fora do tempo ele precisou ser também pra hoje lidar com... Hoje não, foi agora, né? É recente. Agora, muito recente. É novo, né? Exatamente. Mas você falou que tem 26 anos, né? De mercado, nós estamos com 28 anos 28 anos de mercado, justamente, Nossa, então, gente, assim, é muito jovem. Ele é muito jovem. E se você comparar, pegar a história de grandes CEOs, aí, grandes empresários, cases interessantes, a história tem quase o mesmo caminho. Começa muito cedo. Muito cedo. Quebram 2, 3, 4, 7, certeza. 8 vezes e depois se tornam águias. Isso, é verdade. Então, isso para você também foi um divisor de águas para você também nesse sentido, Marcos? Com certeza foi, porque eu precisei aprender pela dor. Então, ótimo exemplo que você deu, Anderson, porque se você pegar, fizer parâmetros aí, comparar grandes empresários nacionais aqui do Brasil, brasileiros, você vai ver que o histórico de falência deles é muito alto. Isso. Erraram muito antes de realmente acertar. Só que a capacidade de reaprender com esses erros foram rápidos. Eles resiliência. Foram muito rápido. A capacidade. Eu costumo dizer que a constância hoje ela é importante em qualquer coisa. Constância, exato. Porque você hoje eu falei disso no consultório. Eu falei pro meu cliente, falei, olha, se não tiver constância, se você não for constante, vier aqui toda semana, até que a gente consiga chegar na onde você quer chegar, Exato. Não vai. Exatamente. Nem o processo terapêutico. Então, a gente está falando de processo terapêutico para negócio. Então, em tudo, é o que você falou, no esporte, na vida. A constância, ela é fundamental. E a gente sabe o quanto que grandes empresas, ou médias, ou pequenas empresas, as MEIs, seja qualquer modelo de negócio, ele precisa adquirir uma maturidade ao longo do tempo, através dos erros e acertos, que faz parte de qualquer negócio. Só que hoje, a tecnologia, ela traz tanta informação para esses novos empreendedores, para os empreendedores antigos também. É um conflito tão grande, porque é tanta coisa que é derramada na sua cabeça pela internet, e é difícil, se o profissional não tiver um filtro muito bom para, de fato, filtrar aquilo que vai ser interessante ou que vai trazer algum benefício para ele, ele vai, com certeza, ser gerado nele uma autoconfiança errada. Porque as premissas dele são erradas. Ele não tem uma premissa verdadeira, de fato, que realmente vai ser um fato gerador de algo bom para ele. Sim. Porque é muito conteúdo, gente, hoje. Muita informação. Quando a gente começou a enfrentar essa crise de 2020, no início da pandemia, olha o volume de informação, o volume de fake news, o volume de informações desencontradas, tanto do governo, quanto da sociedade, quanto do meio hospitalar, do meio médico. Quantas inconsistências. Num dia você tinha ali uma informação que estava acontecendo um nível de contagem que era por isso... O contágio vinha através disso, no outro dia já era tudo diferente, já era uma fake news, não, aquilo não é assim, tá morrendo 100 pessoas por dia, no outro dia já tava morrendo 10 mil por dia, e aí como que foi tão complicado? Aí entra um dos quesitos que eu acho muito importante, que é gerenciar informação no gerenciamento de crise. Hoje é necessário. É necessário para você conseguir filtrar aquilo que, de fato, vai conseguir trazer informações verídicas, com fontes verídicas, para que você possa tomar uma decisão com base naquilo. Faz sentido, né? Para o seu negócio, né? E aí eu tô curiosa, porque eu não conheço muito o seu negócio. Como é que ficou o seu negócio naquele período e como é que ele está hoje? Antes, durante e agora? Depois.
o core principal da empresa sempre foi o componente para a fabricação de calçados, ou seja, fabricação de componentes para as indústrias calçadistas. No caso, o produto feminino, artigos femininos, palmilhas, conforto, etiquetas, cabedais, componentes, partes para a fabricação de calçados femininos. Naquele momento ali, naquela etapa, a gente tinha participado de um evento chamado Inspira Mais, que era um evento nacional, onde fabricantes de componentes expõem os seus produtos, expõem as suas tendências de mercado para as indústrias. Então a gente tinha acabado de sair de uma feira em 2020, essa feira foi em São Paulo. Nós participamos desse evento, prospectamos assim, ó, absurdamente, porque dentro do salão do evento, a gente era uma das únicas empresas a oferecer aquele item, aquele produto, aquele artigo. Legal. Existiam empresas com produtos similares, mas assim, especificamente, específico, né? Nós éramos os únicos. Entendi. Então, o nível de atração para aquele produto foi muito grande. A gente estava com o stand cheio o tempo todo, muita prospecção, muitos questionamentos sobre o item, sobre o produto. Então, quando a gente terminou o evento, que foram 3 dias de evento, a gente veio assim, ó, super animados, porque o nível de prospecção tinha sido muito alto. E gerou conversões também. Gerou conversões, porque você tinha... Ali foram feitos muitos cadastros, muitos pré-mostruários que foram solicitados. Então, a gente tinha muito trabalho pela frente. Que bom. Muito. Aquilo foi um fomento muito grande. Só que ali, isso foi no finalzinho de janeiro de 2020, virando para fevereiro. Ou seja, o rumor... Muito próximo. Muito próximo. O rumor já estava vindo por aí. Entendi. De fora. De fora. Ali, por setembro de 2019, a gente já tinha uma noção do que poderia se transformar essa pandemia por conta de métodos que a gente utiliza para avaliar cenários, avaliar mercado, para saber se aquilo poderia ou não impactar o nosso segmento. A inteligência de mercado. Exatamente. Né? Com base nisso, o que nós fizemos? A gente já foi trabalhando ali nossos planos orçamentários para que determinados planos de conta já tivessem uma redução de custo, já prevendo que algo ruim poderia vir para o mercado. Cenário pessimista mesmo lá no futuro. Já estaria chegando. Quer dizer, vocês estavam prevendo que precisaria realmente já ter uma gestão antes da crise. Exatamente, Perfeito. antes dela acontecer. Porque o cenário já era muito contundente para o que iria de fato acontecer. Isso, né? Perfeito. Então, muitos clientes, muitos parceiros, não, porque não vai dar em nada, não, porque isso, não, pelo aquilo. E se você perguntasse se ele tinha avaliado, feito o mínimo de avaliação de mercado sobre aquilo, ele não tinha feito. Ele estava se baseando através de fake news. Ele estava se baseando através de informações de internet. Ou deixou chegar, né? Ou deixou chegar, porque vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. E aquele negócio, não, eu tenho fé que vai dar certo, vai dar nada, não vai nós acontecer. Vamos passar por isso, mais isso uma mesmo. crise, né? Mas não tem indicador nenhum. Não, zero. Isso para nós administradores é péssimo. Meu Deus. Eu chego e fico Como é que mede uma coisa sem números, né? Não dá. Quem não mede não administra. Isso mesmo. Então, é difícil. Exatamente. Nossa, eu vou levar essa frase. É regra. Quem não mede, não administra. Isso é muito, claro. Para nós importante. administradores é crucial. Então, naquele momento, a gente percebendo um pouco desse cenário, mas veio o evento, a feira, estamos super empolgados. Não, vamos terminar aí esse evento, vamos com força total para cima dessas prospecções desse mercado. Só que, logo no finalzinho de fevereiro para março, ou seja, ali para o dia 10, eu lembro como se fosse hoje, porque são datas marcantes. Sim. Porque foram datas de reuniões com a equipe, foram datas específicas de one-on-one que nós fizemos com os gestores, exatamente para identificar que algo pesado estava por vir. Chegando. Então, quando nós viramos fevereiro, ali, segunda quinzena de fevereiro em diante, a gente já tinha assim, total convicção que aquilo ia realmente acontecer. Prejudicar o mercado. Quer dizer, tinha uma nuvem escura ali por cima chegando, já para vir uma tempestade. Dali em diante, todas as ações estratégicas que nós tomamos foram focadas em passar vivenciar aquele problema e passar por ele sobrevivendo. Ou seja, passar por aquela etapa, aquela fase. Até então, o lockdown
estava sendo levantada, mas não era algo de fato assinado ainda, né, pelos nossos governantes aí. Essa informação já existia, mas de fato ela não vai acontecer. A crise a gente já sabia que ia chegar. Essa conta ia chegar. Mas o lockdown a gente ainda tinha aquele receio de ter um lockdown. Não vai parar. Vai parar uma semana, vai parar 10 dias. Então aquilo foi um pouco diferente. Quando a gente passou por fevereiro para março, que aí veio mesmo a informação do nosso governador que aquilo realmente iria acontecer. E decretou mesmo. Decretou o lockdown. Eu lembro que foi no finalzinho ali de março, que foi numa sexta-feira. Isso. Nós paramos numa sexta-feira. Aí aquilo já foi mais impactante, mas hoje o economista, ele trabalha quase que exclusivamente analisando cenários. Sim, né? E o administrador também. A gente cria diversos cenários para tentar achar soluções para diversos. Para que se um daqueles cenários for concretizado, a sua tomada de decisão ela seja mais rápida. Sim. E você, qual o papel que você exerce dentro do seu negócio? Qual que é o seu papel? Eu sou o CEO da empresa. E toda a parte estratégica da empresa é uma das minhas atribuições. Eu tenho uma equipe, onde a empresa é toda departamentalizada. Então, eu tenho a parte do financeiro, eu tenho a parte de compras, eu tenho a parte contábil, eu tenho a parte de marketing. Então, hoje, o meu papel é mais gerencial mesmo. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito bem formatada e de bons profissionais que conseguem realmente entregar bons resultados. E isso faz diferença na crise. Com certeza. Se você tem um time, um braço forte, você tem um time, você está na gestão, você tem tempo para analisar dado. Com certeza. Você tem inteligência de mercado. Você tem orçamento. Porque se você não tiver pessoas que vai operacionalizar aqui, te dar essa confiança, como é que você vai gerir a informação? Porque a informação pode até vir, mas se você for muito operacional, você larga a mão daquele negócio, você vai para a execução e pensa, não, aqui é que eu tenho que chegar, porque eu tenho que estar aqui, é minha cara que tem que estar aqui. Preciso fazer acontecer. Uma das coisas que assusta muito o empreendedor, né, aquele mais trivial, é quando você fala assim, olha, sai da operação e vai para gestão. Ele assusta. Assusta. Porque... Acha que não está fazendo nada. Ele acha assim, que não está produzindo. Mas o fato de colocar uma pessoa para substituir ele, que vai, né, ser remunerado com X, e ele fazer a gestão, fazer o negócio realmente acontecer através de cenários, através de uma metodologia, né, qualificação da equipe, né, buscar novos investimentos, buscar novos cenários para o seu próprio negócio, se não entender isso, o negócio não cresce, ele vai continuar na mesma situação. Não cresce. Você vê empresas perenes, mas não crescentes, que estão aí 20 anos a mesma coisa. Você vê empresas com 3, 4 anos, eu acabei de conhecer uma empresa em Rio Verde, jovens, excelentes gestores, o CEO da empresa, a empresa tem 5 anos de mercado, é a maior da cidade hoje, num segmento específico. Então, é a questão desse seguinte, eu tinha essa dificuldade, mais novo, achava que se eu saísse um pouco daquela parte operacional, conferir tudo, eu ia perder o controle. Não, mas o controle você faz ele de outra forma. Então, o que você está falando tem todo sentido mesmo. Claro. Muito bom. Nesse quesito, eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente às vezes não domina tudo, né? Claro. A gente não domina todas as atribuições que um empresário precisa ter. Porém, eu preciso ser um bom técnico para colocar o time que realmente vai fazer gol. É conhecer o negócio, né? Que realmente vai fazer gol. Pois se eu não sou bom na parte financeira, eu tenho que pôr um cara bom para fazer o financeiro. Exato. Isso aí. Se eu não sou bom na parte comercial, eu vou pôr o cara bom para fazer o comercial. E eu vou ser o cara que vai fazer a empresa crescer, não a empresa funcionar. A empresa funcionar, quem vai fazer é a equipe. É a equipe. Isso. Agora, a empresa crescer é o gestor. Sim. Voltando nessa questão desse período que você perguntou, quando de fato a empresa precisou parar, nessa época a gente tinha 36, 37 colaboradores. Diretos. Quando a gente realmente parou a operação, a grande dúvida paira, né? Porque, poxa, e agora? Marcos, parar? Nunca vi isso na minha vida acontecer, uma empresa parar e não ter data para voltar. Naquele momento, o que a gente achou por bem fazer?
Porque enxergando que aquele período de crise seria um período maior. Nós vamos fazer? Vamos desligar todos esses colaboradores para que eles consigam ter um volume maior de renda, para que essa renda também seja suficiente para que ele passe por um período maior da crise. Uhum. Porque se eu simplesmente, como muitas empresas fizeram, suspender o contrato, pedir a ajuda do governo, achando que aquele recurso que foi disponibilizado não seria cobrado lá na frente, com certeza. Simplesmente adquirir um passivo para frente que essa conta depois chegou para muitos. Então o que a gente achou por bem fazer? Desligar, porque tinha dinheiro em caixa, vamos desligar, pagar todos os direitos, porque ele vai ter um valor maior acumulado e esse valor vai ser suficiente para ele passar um tempo maior com esse recurso. Planejar ali a rescisão dele e ele passar por esse período. Naquele momento a gente já estava focado no que o mercado iria necessitar para passar por esse momento. Foi quando veio a necessidade da produção dos EPIs. EPI, máscara, touca, itens de segurança individual. E aí, um dos itens, que é a máscara, que foi uma das máscaras mais recomendadas, que era a PFF2 ou a N95, que era uma nomenclatura somente, que era uma N95, era uma nomenclatura americana. O que a gente reparou quando a gente viu o produto? A gente reparou que aquele componente era compatível com a tecnologia que a capacidade instalada da indústria tinha. Maravilha. Então, veio o primeiro insight. Poxa, vamos produzir esse item porque a capacidade instalada da empresa já é compatível. Ótimo. Fizemos os testes, prototipamos ali com matrizes para produzir as pilotos, para saber se aquilo foi rápido. A gente foi muito rápido. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Então, desenvolvemos as matrizes muito rápido com os parceiros que também já estavam ali mais ou menos antenados. Produzimos, fizemos as primeiras pilotos. Aí, nessa época, olha para você ver tanto que é interessante. Quando a gente está no mundo empresarial, quando você desenvolve um produto, das principais preocupações que você tem é na venda. Para quem que você vai vender isso? Qual que é o segmento que você vai entrar? Tem público, né? Qual que é o diferencial competitivo que você tem para falar, não, o meu realmente tem diferencial para você parar de comprar de quem você consome e consumir o meu? Naquela época, não. Porque a necessidade do item era tão grande que qualquer produto que fosse apresentado para o mercado naquele momento já era consumido totalmente. Você ia fazer por demanda de produção, não demanda nem... O mercado já estava potencial. Já estava inflado. Ou seja, a procura já era muito grande. E o número de empresas que naquele momento existiam no país eram assim, menos de 10% do que o mercado realmente precisava. No entanto, Marcos, teve os governos, né, em tempos de como aconteceu muito rápido e não teve a preparação igual você teve, como vários empresários tiveram nessa época, compraram de qualquer um no mundo. Foram atrás dos chineses. Engraçado que os chineses já estavam preparados para isso. Chegar lá, comprar um Boeing lá, já mandar um Boeing cheio de já tinha chegado um Antonov aqui lotado. Justamente. Então, olha o tamanho do mercado que se formou de um dia para a noite, né? Isso. E o que aconteceu? A gente conseguiu produzir as primeiras peças piloto muito rápido e aquilo começou a ser comercializado muito rápido. E aí, a gente tem uma relação muito boa com fornecedores. Um dos nossos fornecedores, um representante, uma coincidência de uma conversa, falou, Marcos, o que você está fazendo? Eu falei, nós estamos produzindo EPI. Qual EPI? Eu mandei a foto da máscara para ele. Ele falou, cara, parece que alguém me perguntou sobre isso e tal, eu posso indicar? Eu falei, claro que pode. Passou-se uma semana depois desse dia, entra em contato com a gente, uma empresa, o maior marketplace da região sul, entrou em contato com a gente, perguntando qual que era a capacidade que a nossa indústria tinha de produzir aquele máscaras. Item. Olha, Marcos, hoje é o dono dessa empresa, desse marketplace, chama Rogério, ele falou assim, Marcos, o que você consegue produzir, cara, disso daí? A gente fez um cálculo ali com capacidade ociosa, capacidade fabril, chegamos num certo número. Só que o número que ele apresentou pra gente era assim, 50 vezes maior. Nossa, era grande, né? Era 50 vezes maior. Ou seja, a gente tinha uma capacidade ali de bater
150 mil unidades, 200 mil unidades mês, ele chegou com 3 milhões, 4 milhões de unidades. Gente. De cara, assim. Então aquilo Opa. já foi impactante. Tô no caminho certo. Estamos no caminho. Só que lembre que nós não tínhamos nenhum colaborador. Nossa. Vocês mandaram o pessoal Foram embora. todos, Nós mandamos Marcos. todos embora. Nós dispensamos, desligamos todos eles. Uhum. Com a estratégia do desligamento foi pura e simplesmente dar condições para que esse colaborador passasse por um período maior de tempo com um recurso. Sim. Com um valor, um recurso, uma reserva financeira. E ainda não tinha esse novo... essa mudança, né, de core business Não, exatamente. na época ainda. Então foi uma coisa meio que de rompante. Foi, né? foi muito Nós não rápido. estamos preparados para isso. Não, né? foi Você muito- tomou uma decisão estratégica excelente, embasada No momento certo, numa né? realidade, Sim, sim. mas tudo poderia acontecer ali para frente. Sim, né? sim, com certeza. Uhum. Foi muito rápido. Então, quando a gente mal tinha desligado esses colaboradores, menos de 35 dias depois, a gente já tinha quase 60 pessoas trabalhando. Olha que legal. Quase 60 pessoas trabalhando. Ah, Por que quê? legal. Porque o nível de tecnologia que a gente tinha para produzir os EPIs era um nível legal, dava para se produzir, mas não era um processo em série, como é o processo correto. A capacidade instalada produziria aquele item, porém com eficiência muito menor, mas produziria. Olha a diferença do que era para um cara novo, que era de outro segmento, falar, não, vou produzir máscara. Ele teria que ir atrás da tecnologia, comprar o maquinário, entender, ter a expertise técnica de como configurar. Não ia alcançar. O time era muito longo. Era. Então, talvez o maior diferencial que nós tivemos naquele momento era a capacidade instalada. Já existia. Então, menos de 60 dias, menos de 35 dias depois, a gente já tinha mais do que o dobro de pessoas trabalhando. E o nosso cliente dizia assim, Marcos, tá produzindo quanto? 150 mil, 200 mil? Cara, e para bater 1 milhão? Para bater 1,5 milhão, para bater 2 milhões, o que você precisa para produzir? O que você precisa? Olha para você ver. Naquela época, a gente trabalhava com 100% de antecipação do recebível. Uhum. Ou seja, eu vendia 200 mil unidades, eu recebia antes de produzir. Antecipado. Por que a gente recebia assim? Porque o medo desse de desse você não cliente produzir. não era nem de não produzir, Não. era de produzir para outro. Para outro. De outro entendi. chegar e fazer uma oferta melhor. Uhum. E essa oferta me seduzia. Eu falava, não, cara, não vou produzir o seu, vou produzir o do Isso. não vou produzir o do Joãozinho, vou produzir o da Maria. Isso. Então ele pensou, cara, se eu pagar adiantado, é claro que ele também, estrategicamente, pegou um avião próprio lá, veio parar aqui em Goiânia Reconhecer. para conhecer Perfeito. a indústria, ver se realmente a gente tinha capacidade para produzir produtiva. aquilo. E se o produto, eu lembro como se fosse hoje, ele chegou, pegou ali 10, 20 unidades de máscara que estava quentinha ainda, tinha acabado de sair da produção, colocou debaixo do braço e falou, Marcos, vamos embora, vamos vender. Vamos vender. Quer dizer, não precisou fazer mais nada, só olhou a sua capacidade. É isso aqui e vamos embora. Perfeito. Então, naquele momento, o que aconteceu? Aquele barulhinho de moeda, plim, plim, o dinheiro da caiu hora. na conta. Ah. Então, Que olha maravilha. o quanto foi mais fácil, além de produzir, você trabalhar com o recurso já em caixa. Eu não tenho Que é algo preocupar- que não acontecia antes Não, da de crise. forma né? alguma. No segmento calçadista, a gente vinha num segmento um pouco mais viciado do ponto de vista de planos de pagamento, condições de pagamento, prazo. algo muito Uma política comercial bem diferente. bem né? diferente, completamente Aham. diferente. Eu costumo dizer que foi uma das heranças que a pandemia trouxe, positiva no ponto de vista comercial, que hoje, quando você se expressa para um cliente e fala uma condição de pagamento à vista, não assusta mais. Por quê? verdade. Porque naquela época, tudo era à vista, antecipado. Isso. Você tinha que pagar primeiro e esperar que aquilo realmente chegasse para você. Isso. Então as pessoas começaram a acostumar com essa dinâmica de à vista. Olha, nós só trabalhamos, comercializamos esses produtos de forma à vista. Como que vocês querem trabalhar? Uhum. Olha, todo mundo precisou dar seu jeitinho para poder continuar trabalhando. Então naquele período, o calçado, ele simplesmente parou completamente. Quando você perguntou como é que estava, como é que estava a indústria lá antes da pandemia, como é que ela estava no período da pandemia e depois. Na pandemia, toda a operação do calçado parou. Ou seja, todos os produtos em elaboração, manufatura, parou, porque a linha de produção parou.
todos os produtos acabados, prontos para serem faturados, simplesmente congelou, ficar estocado, tudo. Matéria-prima ociosa. Matéria-prima, tudo, parou tudo. A vantagem é que não eram produtos, assim, claro, que o perecível tinha liberdade comercial, claro, né? Claro. Mas nada que comprometia caso, nesse caso, né? Mas do ponto de vista de gestão, qual foi o problema? Porque você tinha ali toda uma capacidade de geração de caixa que ela simplesmente congelou. Congelou, Então, aquilo que você tinha como projeção de caixa para os próximos meses, simplesmente deixou de existir. Sim. Em alguns casos, boa parte dos clientes não cancelaram esses pedidos. Eles simplesmente falaram, olha, espera um pouco. Espera, deixa o pedido aí. Em tese, o seu recebível, o seu regime de competência continua lá. Continua lá. Porém, ele não vira caixa. Claro. Então, eu não podia determinar mais que dia que aquele recurso de fato entraria no meu caixa. Ou seja, o calçado parou completamente. Mas a máscara, ela trouxe um giro financeiro, assim, 3 vezes maior do que o calçadista, do que o core principal, que era o calçado. E eu imagino, Marcos, para você, em termos de markup, com certeza. Para você que você tinha um número ali, né, uma taxa de contribuição um pouco diferente no calçado, como você tinha um mercado na sua mão, é o momento também de aproveitar, né? Sim. É o que a gente chama da gordura. Gordura, né? justamente. Todo empresário que trabalha com produto industrializado, com CPV ou CMV, que seja, ele precisa ter vantagens competitivas para poder criar uma gordura em volta daquilo. Claro. Para, no momento adequado estratégico, ele poder queimar para uma possível concorrência, um concorrente que pode vir ali futuro, para um produto de mercado novo. Né? A gente aprende muito que produto morre. Produto, ele existe, esse produto existe hoje no celular. Mas daqui um determinado tempo, esse produto vai morrer, porque vai vir uma tecnologia tão melhor, tão mais avançada, que se as empresas não tiverem os seus departamentos de planejamento e desenvolvimento muito afiados, eles vão ser pegos de surpresa, porque parou de usar esse produto. Isso mesmo. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta muito voltada para minha área. Porque na hora que você vai falando, vai vir uns starts aqui. Né? Como é que... Porque eu preciso falar de mentalidade. Claro. Não dá para esse cara que tá passando por isso, a gente não entender, fazer uma leitura de como é que era a mente dessa pessoa. Porque é a partir disso que se constrói alguma coisa. Sim. Então, como é que era a sua mentalidade quando chegou ali, né, a crise, vamos assim dizer, chegou para você? O que você pensou? Eu acho que uma das habilidades que eu tive instintivamente, desde pequeno, desde lá dos 14 anos, da minha infância mesmo, foi sempre uma boa capacidade de gerenciar problema. Ou seja, eu nunca, com o problema chegando na minha porta, eu nunca me assustei, nunca... Uma vez eu vi uma expressão muito interessante numa fila de um banco, lembro também como se fosse hoje, que o cidadão lá numa fila gigante, foi chegando a vez dele, o sistema deu um problema dos caixas, e o senhor de idade assim, falou assim, meu filho, eu quero fazer a minha operação aqui e tal. E ele falou, o senhor, o caixa saiu do ar, não tem jeito. Aí esse senhor falou uma frase disse o seguinte, meu filho, até para pescoço quebrado tem jeito. Então, dá seu jeito e resolve o meu problema. Então, eu sempre entendi que para tudo tem uma saída. Tem. Então, quando aquele grande problema, aquele estardalhaço de mercado que aconteceu naquela época, eu sempre tive uma boa capacidade de gerenciar problemas. Eu vi muitos empresários, pela falta de capacidade de gerenciar um cobrador, de gerenciar um fornecedor que está ali no pé querendo receber. Como é que desenvolve isso? Eu acho que um pouco é da personalidade, eu acredito eu. Porque algumas aptidões, algumas competências a gente aprende ao longo do tempo. A gente é adestrado. O conhecimento hoje. Você está sendo treinado. É o que você está sendo treinado. Sua mente está sendo treinada para aquilo. Mas o que da sua personalidade, assim, você acha que... Eu acredito que talvez essa resiliência de tomar um pouco de tapa, de sentir dor e aguentar ali. Falar assim, não, eu vou aguentar porque meu foco, eu estou bem focado, então eu vou resistir. E a personalidade de empreender, da mudança, de ver a coisa acontecer.
E como eu sempre aprendi também ao longo do tempo que as coisas têm o seu tempo para acontecer, a constância que a gente falou, eu nunca fui precipitado nos resultados. Ah, meu Deus, eu tenho que começar hoje, amanhã tem que dar resultado. Entendi. Então, quando a pandemia explodiu, que a crise bateu na minha porta, eu, de uma forma calma, até por dentro, né? Claro, a gente é ser humano. Até por dentro, cara, o medo bate. As incertezas vieram para todos. Porque existe razão e sentimento. Claro. Né? Então, as incertezas, elas vieram para todos. Claro. Mas aquilo, eu nunca exteriorizei aquilo para minha equipe, nunca exteriorizei aquilo para as pessoas que estavam à minha volta, porque eu sabia que, pelo menos tinha muita fé, muita convicção nisso, de que o trabalho, a estratégia em cima desses problemas iria fazer com que a gente passasse por mais um problema, Marcos, que foi o problema da pandemia. O papel do líder. Isso aí tem tudo a ver com o papel de liderança. Você imagina, você é CEO de uma empresa com 60 colaboradores ali, né? E de repente algo acontece e você esmolece. Você perde a fé no seu próprio negócio, você desacredita no seu potencial e no potencial do seu negócio. Você automaticamente, você desmotivou também toda a sua equipe, o time inteiro, tanto time de gestão, time de supervisão, time de produção. Então, o papel de liderança é muito pesado, o papel de um líder, de um gestor. Por quê? Nós temos que tratar também a questão do sentimento. Nós somos razões em determinados momentos, mas também somos seres humanos que também temos sentimentos. Sim. E é difícil. Eu falo porque também estou à frente de empresas e eu às vezes eu estou com um momento de crise interna, mas eu não posso demonstrar isso para minha equipe. Claro. Não é fácil nem simples isso, né, Marcos? A gente lidera pelo exemplo. Isso. Né? Então, o exemplo, o espelhamento hoje, ele motiva. Mas o que você fez diante disso, por exemplo? Mas o que você trouxe é muito importante, porque existe a crise interna, você só não pode externar. Sim. Mas existe. Sim, o medo existe internamente. E diante do medo, você colocou, diante do medo, da insegurança do cenário, mas com a cabeça de quem está pensando o seguinte, qual é o foco? Onde que eu tenho que ir? Sim. Qual que é o propósito da sua empresa? Qual que é a meta? Qual que é o objetivo? Então, quando você tem clareza dessa informação, também é muito importante para você superar. Com certeza. Os princípios da empresa, missão, visão. Isso. Né? E qual que é da sua empresa? Naquele momento, na realidade, toda essa parte de planejamento estratégico foi por terra. Sim. Porque o planejamento estratégico tinha sido constituído através de um posicionamento de mercado para uma empresa calçadista. Naquele momento acabou o calçado. Todas as indústrias fechadas, lojista parando de comprar. Hoje, naquela época, a gente tem até hoje, uma das maiores empresas do Brasil, que é a Calçados Beira Rio, que hoje é uma empresa que fabrica 500 mil de pares por dia. Poxa. Meu Deus, foi uma empresa que não parou de produzir na pandemia. O que ela precisou fazer? Ela começou a alugar galpões para estocar. Porque ela sabia que quando o mercado começasse a retomar, demanda e oferta ali, ele teria o produto de pronta entrega para atender. Condições comerciais, é claro, super favoráveis. Mas ele entendeu que ele não podia parar a operação. É claro que nós estamos falando de uma empresa com uma saúde financeira muito grande, um poder mediante as instituições financeiras muito grande. Então, ficou um pouco mais fácil, né? Não que não tenha sido difícil para eles, que também acredito que tenha sido. Mas assim, então naquele momento, o que eu tinha como missão, visão e valores, ele foi embora. Ele teve que ser reconfigurado. O que você manteve? Com certeza, ali dos valores... E propósito. Eu posso dizer que entregar o produto de fato. Ou seja, me propor a produzir algo aí com um nível de responsabilidade muito maior, que eu estou mexendo com a saúde das pessoas. Eu estava oferecendo uma máscara que precisava ter uma capacidade de filtração de bactéria, de partículas, acima de 95%. Então, se eu produzisse algo de qualquer jeito, sem qualidade, eu estaria entregando para uma pessoa que tinha predisposição a ter um malefício muito grande da doença, de ser contaminada assim, com um espirro. Isso. Sim. Então, o meu produto poderia
eu posso dizer assim com essas palavras, poderia estar determinando se aquele cara, se aquele cidadão ou se aquela pessoa iria sobreviver ou não. Isso. Porque era o único item que ele tinha para se proteger do ambiente. Então o nosso foco com a qualidade, o nosso foco em entregar de fato o produto que a gente estava se propondo, ele se manteve. A gente sempre teve esse propósito de entregar um produto que gere valor para o nosso cliente calçadista e naquela época que gerasse segurança que era para as outro pessoas propósito, né? Outro propósito. A gente fez algumas ações, por exemplo, no terminal Pato Pelágio, onde a gente pegou lá 3.000, 4.000 unidades de máscara e a gente começou a doar ali no eixo, ali nas plataformas de bairro, dar essas máscaras. Porque tinha muita gente que não tinha condição de pagar naquela época o valor que uma máscara daquela estava custando. Exato, porque ela era mais cara. Até porque antes ela não eram caras. Exatamente. Na época, infracionou porque não tinha tanta oferta no mercado. Não tinha, demanda alta. Eu lembro que um álcool, você comprava um frasco pequeno de álcool, pagava R$2, R$2,50. Do dia para noite foi para 8, R$15. 30. Então teve realmente essa... Teve respiradores semifaciais, que eram nós produzimos, que chega a custar R$30, R$40. Você pega isso para um cidadão, e era um EPI que, teoricamente, tecnicamente falando, ele poderia ser utilizado por 24 horas. Então, depois de 24 horas, entre 12 e 24 horas, já tinha que ser descartado. O cara ia gastar R$30 por dia. Nossa, gente, é muito. Em prática não acontecia, né? Não acontecia. Em prática, em tese, as pessoas pegavam um EPI desse e usavam uma semana, 10 dias, 15 dias. Enquanto ele não estivesse esfarelando no rosto, a pessoa não parava de usar. Exato. Isso é verdade. Então, a gente sempre preocupou em entregar realmente aquele EPI que fizesse o papel dele. Que era ter o BFE de forma adequada. O BFE é eficiência de filtração bacteriológica. Então, de fato, ele protegia o usuário. O cidadão. Então, esse valor a gente preocupou muito em manter ele. De realmente entregar aquilo que precisava ser entregue. Legal. Marcos, isso é muito bacana, a gente vê a questão da responsabilidade social, quando se fala de um empresário, de um empreendedor. Porque a gente não pode pensar também só em números, né? Claro. A gente tem que pensar que a nossa circunvizinhança, existem pessoas que precisam de apoio, precisam de um pouquinho mais além do que o governo já oferece. E quando você vem trazendo uma história dessa, né, que pegou 4.000 máscaras e doou para as pessoas... Isso foi um dos exemplos que a gente teve. Então, assim, a gente vê o quanto o empresário... porque a gente, às vezes, não fala isso para as pessoas, porque a gente não quer engrandecer. Né? A gente não quer que isso se externe para se promover, não é essa, mas a gente tem essa necessidade de ajudar o próximo. E a gente às vezes não vê, a gente não vê acontecendo isso em a muitas responsabilidade empresas. social mesmo, o capital social. Você tem toda empresa tem um capital social que é a responsabilidade social. Justamente. Às vezes a empresa tem lá as políticas da empresa, tá lá, responsabilidade social e tal, mas às vezes não é colocado em prática. Não coloca em prática. Hoje bancos colocam isso como critério. Tem programas que colocam como critério. Se você não tiver ações sociais, isso não vai ser facilitado. É onde eu queria chegar nessa colocação minha. Então, hoje, grandes empresas, fornecedores ou até clientes, hoje olham muito bem a relação entre empresário e sociedade. Então, isso tem um grande peso. A contribuição que ele está tendo aí. Bacana ouvir a história sua. Eu vou te pedir aqui, você até me pediu para colocar um vídeo da sua empresa. Sim, né? A gente podemos passar esse vídeo agora para você? Podemos. Legal. Pessoal, a gente vai passar aqui agora um videozinho da empresa do Marcos Vinícius, né, que contou um pouco da sua história. Vamos lá. Um pouquinho da indústria, né? Que mostra um pouco da indústria. Aí, no caso, ela está mostrando a parte da produção das Palmilhas Conforto. Essa é uma das sedes que a gente tem. Legal. E aí também, eu acho que nesse mesmo vídeo, tem também a parte da fabricação dos EPIs, numa parte superior, que é uma parte isolada. Nós continuamos produzindo. Hoje o EPI ele faz parte do mix de produto. Que legal, se tornou um produto. Nós fizemos toda a incorporação do KNAI adequado para se produzir, os enquadramentos de vigilância sanitária, para que esse item fizesse parte, fosse mais um produto do portfólio que a empresa E ele representa um número expressivo ou hoje não é mais? Hoje não mais
no mesmo volume. Né? Mas sim, ela aí é a parte da palmilha, da produção das palmilhas. Legal. Conforto, das etiquetas, dos cabedais, que são os componentes. Produção em linha ali, né? Isso. São a questão do segmento calçadista. Calçadista, tá? Né? Legal. A gente domina a tecnologia de alta frequência, que é a tecnologia utilizada para produzir os itens que a gente faz. Bem automatizado. Bem automatizado. Bem. Legal. Boa, hein? Muito bom. A parte do calçado, né? Aí eu acredito que logo à frente aí já tem a parte... Aí é a produção das máscaras. Tá. Sim. Já é numa área isolada, que tem que ter um controle já um pouco mais sanitário, adequado, né? sanitário maior. Entendi. Aí é onde se produzia as máscaras. Só que nesse período, agora, a gente já domina a tecnologia adequada para se produzir a máscara. Entendi. Então, naquela época, eu produzia 9.000, 10.000 unidades de máscaras por dia com 58, 60 colaboradores para produzir as máscaras, porque o processo ainda era muito manual. As soldas dos materiais eram feitas de forma automática, mas a junção das camadas precisava ser feita de forma manual. E logo depois, quando a gente adquiriu os equipamentos adequados para se produzir em série, mesmo em escala, a gente saiu de 60 colaboradores para 8. Olha a diferença. E fomos produzir 35 mil unidades por dia. Triplicou a sua capacidade com menor mão de obra alocada. O que aconteceu com o custo, né? Nosso custo de ar foi lá embaixo. Então a gente passou a ser mais competitivo em relação à concorrência de mercado e conseguiu meio que concorrer com essas grandes empresas que já tinham no mercado. E uma pergunta que é muito... Agora todo mundo falando, quanto mais automação, menos pessoas. Esse é o nosso grande receio. Sim. É o receio das pessoas que estão nessa linha operacional. Sim. Que características têm essas pessoas? Na hora que você foi selecionar, porque você teve que fazer um processo ali de seleção para quem são esses 8, esses caras que vão permanecer na empresa? Qual é o perfil desses caras? Com certeza, essas pessoas que ficaram, inclusive, são do início da operação de máscara, lá de 2020. São remanescentes daquela época. Ou seja, são colaboradores que tiveram perfil operacional mais bem... Experiência técnica. Abertura para aprendizado, ou seja, se colocaram à disposição para aprender. Uma das máquinas, por exemplo, que é uma máquina de ultrassom, que tem uma solda por ultrassom, demanda um conhecimento técnico mais avançado. Então foi assim, o cara que quis aprender. Ele quis aprender. Então ele foi aquele cara que ficou na empresa lá até 10, 11 horas da noite todo dia com o técnico da máquina, fazendo todo o setup da máquina, aprendendo a parte de manutenção preventiva, de entendendo as pequenas falhas que esse equipamento poderia apresentar para que fosse feita a correção. Então, o perfil desse colaborador foi um perfil de pessoa que tinha uma abertura maior para novos aprendizados, ou seja, estava com a cabeça mais aberta, e ele tinha uma dinâmica de trabalho mais industrial. Então, o Anderson é da indústria, ele sabe que, dependendo da sua atividade, o que importa não é a velocidade, sim a direção. Então, não necessariamente o cara que faz mais rápido vai ser o melhor. Porque o mais rápido vai ter retrabalho, vai ter defeito, vai ter problema. Enquanto aquele cara que tem uma cadência melhor, mais consistente, ele acaba entregando no final do dia um resultado sem perda, sem retrabalho. Então, eu sempre tive o princípio de gestão de que a administração ela precisa ser feita por resultado. Então, às vezes a gente tem lá algum colaborador, já aconteceu isso diversas vezes, de algum colaborador dar uma opinião sobre um processo e às vezes o gerente dele ali fala, poxa, mas vai sair do que é o POP, do que é o procedimento operacional. E aí eu chegava no gestor e falava assim, cara, avalie o resultado primeiro. Porque se o resultado dele, se o resultado que ele apresentar for muito mais eficiente do que o nosso procedimento diz, então a gente precisa... Vamos ter que readaptar. Justamente. Esse procedimento dele está dentro da cultura da empresa? Ele não fere nenhuma cultura, ele não fere os princípios. Moral, né? Não fere. Cara, administração para resultado, faça do jeito que você quiser fazer. Quando a gente iniciou a operação dessa empresa lá atrás, é muito comum isso nas fábricas pequenas, né? Chega lá, cada um quer ter um rádio. Isso. Cada um quer ter um radinho, um quer escutar na terra, um quer escutar na interativa, o outro quer escutar
assim, é aleatório, era muito aleatório. Cada um quer escutar alguma coisa. Então, o que acontecia? Quando você chegava na porta da empresa, parecia uma casa noturna. Porque era um mix de barulhos. Um chegava com a caixinha desse tamanhozinho, um chegava com a caixona grande. Pensa em que bagunça. E essa poluição sonora, ela afeta demais, né? Para uma indústria. E tem gente que não consegue trabalhar com barulho. A gente tinha um outro gerente de produção, e esse gerente um dia chegou lá e falou, mas não quero nenhum barulho desse aqui, vai cortar tudo. Olha aí. Ele foi lá e cortou todos esses rádios. A gente teve, assim, entre 40% a 50% de redução na produtividade. Meu Deus, olha só. A gente achava que poderia melhorar. Olha isso. O que é o ser humano? Reduziu a produtividade por 2 pontos fáceis de entender. Primeiro, porque não existia uma padronização de processo dentro da produção. Entendi. Então, o funcionário estava tendo um domínio. Cada um com o seu jeito. Cada um com o seu jeito. Ele dominava muito a operação por ter um conhecimento técnico mais avançado. Né? Pensar, eu sou estrelinha, cara, só eu que faço isso. Então, ou ele me deixa eu escutar meu rádio, ou minha produção vai cair. Então, assim, a gente teve que voltar um pouco desse hábito até que os processos fossem padronizados. Adequação do processo. Até que a operação fosse criada. A raiz do problema. Você foi na raiz do problema. Só que porque eu não se podia... você olhar só pro cara que tá lá brigando por conta do rádio, você vai demitir, vai contratar e vai continuar aquela cultura. O ciclo vai continuar. O ciclo vai continuar. Então, se você não for na raiz do problema, identificar onde que tá o problema, falta de processo. Mas é aquilo que nós sempre falamos ali no começo do podcast. Indicador. Sim, os números. Olha, nós temos aqui agora uma produção com 40% a menos. Tinha dados para isso. Exato. Tinha informação para isso. Aí quando eles começaram a fazer o alinhamento na produção, colocar em linha e tudo aconteceu, os números já não eram mais os 40 negativos, eram 120 a mais do que produziam antes. Pronto, acertou. Acertou. Mas é isso. Eu vou medir primeiro, eu vou analisar plano de ação e vou acompanhar os resultados. Então, essa dinâmica é essencial. É o que eu costumo dizer, que o método, ele... Por isso que há uma pergunta que você fez... do que a gente esperava, do medo do que seria um mercado, o medo não me dominava tanto por conta do método. Porque quando a gente usava uma metodologia para passar pela crise, eu sabia que o resultado iria vir. Porque o método não falha. Isso. Quando as operações são feitas de forma correta, adequada. Você pode ter resultados melhores ou piores, mas o resultado vem. Sim. Então, o que a maioria das pessoas fizeram naquele período de crise? Tentaram sobreviver da melhor forma possível, tentaram ganhar tempo com seus credores, tentaram receber dos seus devedores e foram ganhando tempo, empurrando com a barriga. Só que pela falta de capital de giro, ele começou a se ver numa berlinda onde ele estava vendo todo o capital, todo o patrimônio dele se evaporar. Muitos empresários do meu segmento acharam bem fazer o quê? Para tudo. Vamos esperar. Espera. Dispensa quem tem que dispensar. E eu não vou desfazer de nada de patrimônio para tentar manter essa empresa, esse CNPJ aberto, né? A gente fala muito que CNPJ nenhum vale um derrame, né? Nenhum CNPJ vale isso. Isso. Então, eu sempre tive um pouco mais de habilidade ao longo do tempo, eu não nasci com isso, mas um pouco mais de habilidade adquirida ao longo do tempo para entender que o problema, ele vem, ele precisa ser resolvido um de cada vez. Não adianta você querer abraçar o mundo, querer resolver todos ao mesmo tempo. Qualquer uma das pessoa profissões. Com uma personalidade agitada, impulsiva... É mais difícil. Não vai. Estressado. O cara que não aguenta uma pressão. Ansiedade. É o cara que ele é agressivo. Até nessa hora da crise, ele vai pra agressividade. Ele não pensa. E é o que ele fez. É cauteloso no sentido de pensar racional, estrategicamente. Né? Foi racional. Racional e estratégico, né? A gente viu ao longo desse período aí de pandemia uma profissão que cresceu muito. A dos reconstrutores. Gente, manutenção. Eu tô pensando aqui, por exemplo, como é que o cara vai se manter numa empresa onde as coisas estão sendo automatizadas? Ele precisa conhecer... Ele tem que entender a tecnologia. Porque inevitavelmente, a tecnologia precisa do operador. Por exemplo, eu tenho um equipamento lá que eliminou
para falar por baixo, 50 pessoas. Meu Deus, Uma olha máquina isso. eliminou mais ou menos 50 pessoas. Só que o profissional que teve que aprender a operar esse equipamento... Foi um processo seletivo. Foi um processo e teve um nível de dedicação muito grande, porque esse cara gastou no mínimo uns 3, 4 meses. Capacitando. Dedicado mesmo, estudando. Viajando, inclusive, que a gente mandou... Olha, disponibilidade né? Inclusive foi... Dedicação, nesse esforço. período, foi assim, a gente levantou a vaga para mais pessoas. Mas 2 só se dispuseram a aprender. Eles 2 quiseram, não é. Você não obrigou ninguém, não. Não. Olha, quem quer. Ninguém obriga, né? E não existia certeza de nada. O cara poderia aprender como poderia não aprender. É verdade. Mas naquele momento, o que ele pensou? Cara, é uma oportunidade, eu não vou perder essa oportunidade. Dos 2 que aceitaram, um deles, quando estava ali mais ou menos na metade do processo de treinamento, achou pesado. Achou pesado ter que ficar na empresa sábado o dia todo, achou pesado ter que ficar na empresa até 11 horas todo dia, porque a operação não podia parar para ele aprender. Ou seja, cadê a mão de obra qualificada? A qualificação. Não tinha. Marcos, a gente vê toda a sua história, né? E a gente vê o quanto é grandioso a busca pelo conhecimento. Em gestão de tempos de crise, muitas pessoas tiveram que se moldar. Muitas pessoas tiveram que sair da situação de conforto, ou elas ficariam no tempo, ou acompanhariam a evolução. Porque em tempos de crise, igual aconteceu com a pandemia, muitas coisas se aceleraram. Por exemplo, a comunicação, né? As maneiras que as empresas lidam hoje com as mudanças que estão acontecendo. Hoje as empresas se preparam hoje em momentos de crise, porque hoje deve ter plano de contingência, alguma coisa assim, porque passaram por uma dificuldade ali. Então você vem trazendo para nós aqui hoje muita informação relacionada a essa gestão em tempos de crise. Sim, exatamente. E baseado nessa sua história, a gente vê o quanto é legal ouvir histórias de pessoas que, na mesma dificuldade, mesmo encontrando barreiras, superaram essas crises. Sim. Então, nós damos aqui o seu parabéns para você. Obrigado. Porque não é qualquer gestor, qualquer CEO, empresário ou empreendedor que saiu da forma que você saiu no seu negócio. E ele cresceu. Não só saiu, ele não manteve. Não, ele e o pior cresceu, nisso, se eu tivesse, você, por exemplo, se tivesse uma indústria farmacêutica na época, era diferente. Você tinha uma empresa de calçado. Sim, era ou seja, a mentalidade dele teve que mudar. Não tinha uma relação, até porque você não tinha nem a autorização de praticar a atividade naquele período. Realmente. Então, essa moldagem que você fez trouxe para nós aqui essa capacitação, esse sentido para nós em gestão em tempos de crise. Sim. Bom, o nosso tempo aqui se limitou. Né? Fico muito obrigado, Marcos, por esse momento, por essa sua experiência que acabou agregando para nós e para nós também, nossos ouvintes, nossos telespectadores, né? Nossos parceiros também. Sim. Né? E se você quiser aí, você tem um tempinho ainda para dar aquela última palavra, aquela última frase, caso você queira, aquele incentivo para as pessoas pegarem esse exemplo que você nos deu hoje e falar, gente, isso aqui é fundamental. Uma coisa que eu aprendi na pandemia foi ter a capacidade de se reinventar, mas com é o que a gente fala muito de Scrum, né? É a gestão ágil. Isso. É você ter capacidade de gerir um negócio com o que você tem. Então, naquele momento, acho que o que foi crucial foi a gente poder ter utilizado toda a estrutura que a empresa já tinha, a capacidade instalada que ela tinha, e trabalhar, né? Realmente trabalhar. E uma palavra que eu deixo para qualquer empresário, né? Que às vezes está ali passando por uma dificuldade de mercado, a economia, o segmento dele às vezes está em baixa, foca um pouco em abrangência de mercado. No próprio segmento ou em novos segmentos. Porque quando a gente tem abrangência nos investimentos, a gente entende que em um determinado momento, um determinado ativo pode não estar dando. Ele não pode estar gerando ali dividendos interessantes, dividendos interessantes, mas você pode ter outros ativos na carteira que estão compensando isso. Então, a abrangência de atuação para uma empresa é importante, porque ela abre novos mercados. Eu abri um novo mercado, que era o mercado dos EPIs, que nem me passava pela cabeça isso. Hoje a gente está lá na lista lá de uma das empresas que também, das novas empresas que também produzem esse EPI.
Então, hoje faz parte do portfólio, a gente continua produzindo e espera continuar produzindo. Então, a abrangência no mercado de hoje em dia é importante para a gente passar por períodos difíceis, de crise ou não, ou às vezes só uma sazonalidade de mercado mesmo, às vezes o mercado realmente está embaixo. E quando ele pensa que ele pode ter uma abrangência maior de atuação, ele pode estar descobrindo novos mercados que ele nem imaginava. Nem imaginava, justamente. Então, assim, eu fico extremamente lisonjeado pelo convite, fico feliz, espero que todo mundo que esteja ouvindo, que de alguma forma algo possa ter ajudado, às vezes no sentido de reflexão, porque o tempo não volta mais, né? Verdade. O que passou, passou. Mas se em algum momento agora no futuro algo vier a acontecer do tipo, que você possa primeiramente enxergar para dentro do seu negócio e pensar assim, olha, de acordo com esse momento, essa crise que eu estou vivenciando, que o cenário, o mercado está vivenciando, o que eu posso fazer para disruptar? O que eu posso fazer com o que eu tenho, com a capacidade que eu tenho? O que eu posso criar para poder desenvolver algo novo para esse mercado? Para solucionar uma dor que talvez ninguém tenha reparado. Então, eu espero poder ter ajudado, fico assim, extremamente agradecido. E a empresa Moldar está de portas abertas para parceiros que queiram conhecer, entender um pouco mais do processo. A gente tem amigos em comum, que é o Rafael, que já marcou comigo algumas vezes de visitar, ainda não foi. Vou cobrar, viu, Rafael? E você vá lá visitar, para que a gente possa contribuir, né? Conhecimento tem que ser transbordado. A gente tem que transbordar isso para frente e ajudar o máximo de pessoas possível. Com certeza. E nesse cenário justamente de crise, o que mais cresceu foi o empreendedorismo. Sim, com certeza. Então, quantas empresas hoje, eu fiquei te ouvindo, imaginando aqui, quantas empresas hoje estão num cenário que entraram, mas não sabem administrar. Com certeza. Porque eu estou dentro das empresas pequeno e médio porte. E aí, quando você começa a falar, eu fico imaginando, mas lá não tem. Lá não tem isso, lá não tem aquilo, não tá pensando nisso. Eu tô pensando nos meus clientes, falando assim, peraí. Lá na frente. Eu preciso falar para eles que tá faltando esse negócio. Com certeza. E também assegurar aquilo que a gente já tem de experiência de gente. Sim. Então, à medida que eu fui fazendo as perguntas, eu falei, olha o empresário falando. Então, não é a Gleizane, é psicólogo do RH que tá falando. Com certeza. É o empresário que passou pela experiência e tá dizendo de seleção de pessoal. Justamente. Com certeza. Como é que ele selecionou os caras para ficar nesse cenário, né, de crescimento, de inteligência artificial, de automação, de tecnologia. Então, fica atenta aí, tá? A essas competências que ele trouxe aqui, resiliência. Ele trouxe para nós muita inteligência emocional, porque se ele não tem essa inteligência, ele vai para o lado da impulsividade, da agressividade, e o negócio não cresce. Ele pode até estabilizar, mas a gente não quer estabilizar nada. Nós queremos crescer. Com certeza. E para crescer, essas competências que você colocou aqui são fantásticas. Muito obrigada. Gratidão pela tua vinda aqui, por deslocar até aqui conosco. Foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço. Quero conhecer mais a sua empresa também. Vai estar de portas abertas. Muito obrigada. Gratidão, meu parceiro. Minha amiga. Obrigado. Mais um minha podcast. Amiga, mais uma vez, obrigado mesmo pela sua participação. Gratidão. Sempre muito agregador. Nosso parceiro Marcos Vinícius também. Meu irmão, obrigado, gratidão. Gratidão. Obrigadão. Você ter trazido um pouco da sua experiência. Um pouco não, uma vasta experiência. Dá vontade de falar assim, vamos fazer outro. Não vai faltar oportunidade, não. Vamos continuar com esse negócio, eu tô querendo perguntar mais. Justamente. Infelizmente, o tempo, né, não nos permite muito rápido, mais, né? é muito rápido. Quando o papo é legal, assim, a gente nem vê o tempo passar. É verdade. Galera, tá aí mais um abraço para vocês. Tá aí mais um podcast, Gestão 5.0. Agradeço a todos vocês aí pela participação também. Por estar vendo esse vídeo, podendo que esse vídeo agregue alguma coisa para quem aí tem uma visão empreendedora, um gestor, enfim, que esse possa fazer sentido para vocês. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, encerrando mais um podcast. Muito obrigado. Muito meu amigo obrigada. Ricardão, faltou você aqui, meu irmão. Mas na próxima, Ricardo tá aqui, figura. Tamo junto, hein, meu irmão? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Até a próxima, tchau. Tchau, tchau.